Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nesse vídeo, teremos a parte 35 dos relatos do coveiro aqui do cemitério de Limeira. Lembrando, pessoal, que estão acabando as histórias do seu Sebastião nessa primeira temporada. Teremos mais alguns episódios contando com esse de hoje. Então fiquem agora com os relatos do coveiro Sebastião. A maioria das pessoas nos relatos tiveram seus nomes trocados, pois esses relatos envolveram um inquérito policial. Ao longo do meu tempo trabalhando no cemitério, eu vi, presenciei e senti muita coisa. Eu trago relatos agora que deixam aquela questão: até onde vai a capacidade humana de fazer o mal? Esse relato aconteceu nos anos 80. Ele saiu nos jornais da região e aqui de Limeira. Eu vivenciei os fatos junto com os outros funcionários do cemitério. Hoje em dia, é muito mais difícil acontecer esses fatos que aconteciam naquela época. Quem faz uma exumação sabe muito bem que hoje é tudo filmado, registrado em fotos, em arquivos. Se sumir alguma parte de algum corpo, um osso humano, você terá problemas enormes com a justiça. Mas naquela época não era assim. Em algumas exumações que eu fazia, você notava que sempre faltava alguma coisa em alguns corpos. Você retirava a ossada e via que faltava a parte de um dedo, de um pé, um osso da coluna, da costela. Todos os tipos de ossos dos corpos às vezes sumiam. Mas isso acontecia muito naquela época. Não haviam reclamações, nem da família e muito menos dos diretores e responsáveis dos cemitérios. Quem trabalhou naquela época como sepultador sabe bem como era. Em uma certa manhã, eu estava de folga, estava em casa com a minha família. Isso aconteceu em um domingo. Até que uma moça bateu no portão da minha casa desesperada. Ela se identificou como Jane. A moça estava tão assustada que as minhas crianças e minha esposa se assustaram com tanto desespero daquela moça. Ela chorava tanto, é algo que não sai da minha mente até os dias atuais. A minha esposa abriu o portão, pediu para que ela entrasse e se sentasse no sofá da nossa casa. Foi difícil fazer aquela moça contar o que estava acontecendo. Ela só chorava muito. Ela disse que uma senhora havia passado o endereço da onde eu morava, que ela havia me procurado, pois eu poderia ajudá-la. E se eu fosse diretamente no cemitério, poderia acontecer coisa pior, e ela poderia até ser presa. Quando ela me falou isso, eu senti um aperto no meu coração. Algo me dizia que tinha coisa errada naquilo. Depois de muito custo, ela começou a contar. Ela disse que tinha uma amiga que do nada começou a conquistar coisas na vida. A moça não tinha onde cair morta. E de repente arrumou uma profissão boa, dinheiro, uma casa e até um carro. Era algo que chamava sua atenção. Ela apenas dizia que havia recebido uma herança de um familiar distante. Como as duas eram muito amigas e confidentes, essa sua amiga, que eu vou chamar aqui de Carla, disse que ela fez um ritual. E depois desse ritual, pouco a pouco, ela foi conquistando tudo o que queria. Então a Jane questionou qual era esse tal ritual. Ela quis saber se tinha algum tipo de sacrifício. A sua amiga Carla disse que não tinha sacrifício, mas que precisava de algo, de um corpo humano. Ela tinha que ter uma peça de um corpo de uma pessoa que já estava sem carne nos ossos. Ela disse que se assustou muito quando a Carla contou. Ela não dormia à noite e começou a sonhar tudo o que ela queria ter na vida, como ela poderia conquistar. Depois de dias pensando, ela foi até a casa da sua amiga e decidiu que também faria o ritual. Foi passado para ela um papel, e quando ela leu, ela descobriu qual era a parte daquele corpo humano que ela teria que arrumar. E nesse papel tinha o nome de uma pessoa que lá de dentro do cemitério conseguiria a parte do corpo para ela. Foi então que essa tal amiga Carla entrou em contato com a pessoa que havia feito aquele ritual, dizendo que a sua amiga também faria. Então ela disse que se passou alguns dias e realmente encontraram a parte do corpo humano
que eu não vou relatar aqui. Para ela fazer o ritual, ela teria que arrumar uma quantidade de dinheiro, e sua amiga Carla emprestou aquele valor, que naquele momento para ela era até pouco. Eu não vou detalhar aqui qual foi o ritual, mas dentro desse ritual, ela também teria que vender a sua alma. É algo comum para quem faz esse tipo de coisa. O ritual foi feito depois de algum tempo, e realmente a Jane contou que tudo na sua vida começou a dar certo. Tudo mesmo. Só que o que ela não esperava é o que viria depois. Todos na sua família começaram a ficar doentes. Todos mesmo. Ela ficou sabendo de um sobrinho, da sobrinha, veio a doença do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, dos seus cunhados. Começaram a ficar doentes do nada. Eram tipos de doenças assustadoras. Ela ficou desesperada e gastou muito dinheiro para ajudar no que podia. E um dia, ela foi na casa da Carla e perguntou se havia acontecido aquilo com a sua família. E a Carla disse que sim. Apenas não havia acontecido com a sua mãe, que era falecida. Que ela não se importava, pois ela gostava do dinheiro. Foi aí que a Jane disse que abriu os olhos e viu o que ela tinha feito, que talvez não teria volta. A Carla, a partir daquele momento, não conversou mais com a Jane. Ela procurou essa tal pessoa que me indicou e disse que eu poderia ajudar. Eu não sabia o que dizer, eu não sabia dessas coisas que estavam acontecendo e fiquei revoltado. Como isso poderia acontecer dentro de um cemitério? Os corpos das pessoas sendo violados e usados em rituais. Quem trabalha nesse local sabe que isso pode acontecer, mas quando você vê na pele, você fica revoltado. Eu procurei uma amiga minha, mas por via das dúvidas eu não falarei o nome dela aqui. Mas vocês que acompanham os relatos anteriores sabem qual é essa amiga que estou falando. A minha amiga, que até hoje trabalha no Centro Espírita aqui de Limeira. Eu sei que procuramos também a minha outra amiga, essa eu posso falar o nome, a Dona Maria, que era benzedeira na época. Assim que a Jane entrava em uma sala, em um cômodo, onde estavam as minhas amigas e também o meu amigo Marcelino, que Deus o tenha, todos se arrepiavam e podiam sentir o que estava acompanhando aquela moça. Eram coisas horrendas, assustadoras e muito perigosas. Eu mesmo presenciei por várias vezes aquilo. Quando ela visitava a minha casa, eles queriam entrar dentro da minha casa, mas a minha casa nós tentamos sempre ter paz e luz. Me lembro até hoje que a minha falecida esposa gostou muito daquela moça, e tudo que nós podemos fazer, nós fizemos para ajudá-la. Foram dias muito assustadores, dias de trevas mesmo. Eu no cemitério sentia tudo o que acontecia, pois começaram a acontecer coisas comigo. Dentre essas coisas foi um relato que eu contei, que eu fui empurrado por alguém dentro de um túmulo e fiquei internado por vários dias. Foi uma luta espiritual tremenda. Essa moça conseguiu se livrar parcialmente de tudo o que aconteceu, mas isso culminou com o falecimento de seus familiares. Até as crianças da família, algumas delas faleceram. É uma maldição que ela trouxe para sua família. Pelo que eu sei até hoje, essa família não foi mais feliz. Tudo graças à atitude de uma pessoa só. Apesar de ter se livrado, a Jane não ficou conosco mais de 5 anos. Acabou contraindo uma doença que eu não vou citar aqui e acabou falecendo. Eu sonhei por muitas noites com aquela moça que chorava arrependida. Por isso que eu digo, cuidado com o que você faz, falsas amizades estão por aí para levar você para o buraco. Dinheiro fácil não existe, tudo tem um preço na vida. Você pode não pagar aqui, pode pagar depois, mas o mais difícil é você perder alguém que você ama como parte do pagamento. Agradeço ao Feliciano por compartilhar mais um de meus relatos aqui no seu canal, Feliciano. Esse relato teve o envolvimento da polícia e muitas partes eu tive que ocultar, pois assim poderia trazer coisas ruins e consequências ruins para o canal. Agradeço a cada um de vocês inscritos do Feliciano que acompanhou mais um de meus relatos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueçam de deixar um comentário que eu tentarei responder a todos vocês. Abraços do Coveiro Sebastião. É isso aí, pessoal. Mais um relato do seu Sebastião. Esse é um dos últimos relatos. Nós teremos só mais alguns relatos durante o ano
para encerrar essa primeira temporada. Devido a esse relato que aconteceu com essa moça e com mais pessoas, foi investigado, teve uma investigação enorme, demoraram anos, pessoas foram presas, algumas pessoas infelizmente não, mas isso teve um final, isso foi descoberto, só que nós não podemos detalhar aqui no vídeo o que aconteceu. A respeito da Jane, que é um nome fictício, mas ela também foi presa, ela foi processada, e dentro da instituição penal, em pouco mais de 5 anos, ela acabou falecendo. Eu já conheci essa história, pois o meu pai já tinha me contado há anos atrás essa história. Eu me lembro que eu era criança na época quando aconteceu. Eu agradeço a vocês que estão aqui sempre acompanhando os relatos do seu Sebastião nas minhas narrações. Agradeço os comentários, as mensagens de cada um de vocês. Deixem uma mensagem para nós nesse vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Todos tenham uma ótima semana. Até o próximo vídeo.